Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos continuar então estudando arbitragem. Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito dos árbitros, né? Nós já vimos nas aulas anteriores os mediadores, né? E hoje então iremos trabalhar um pouquinho a respeito dos árbitros. Quem são os árbitros? É aquele terceiro imparcial, né, que vai por fim ao litígio, conforme está previsto no artigo 13 da Lei da Arbitragem, onde está expressamente previsto que qualquer pessoa capaz e que tenha confiança das partes. Lembrem que nós estamos tratando dos meios alternativos ou adequados, né, para a solução dos conflitos e que esses meios, esses critérios utilizados estão baseados na autonomia de vontade das partes. Portanto, os árbitros também serão escolhidos pelas partes, né? Basta que seja uma pessoa capaz, portanto, maior. A legislação não refere, mas deve ser uma pessoa natural e que as partes elejam, né, como sendo uma pessoa de sua confiança. Pois bem, quantos árbitros poderão atuar no procedimento de arbitragem? A lei não define o número de árbitros, apenas estabelece que, em sendo um número múltiplo, né, não sendo apenas um único árbitro, este número deverá ser ímpar, porque em caso de eventual empate, o terceiro ou o ímpar, né, o árbitro que está na condição de coárbitro poderá então emitir um voto de desempate diante de eventual empate que possa surgir, ok? A regra no procedimento é 3 árbitros, né? Cada uma das partes escolhe um e os 2 eleitos pelas partes irão então eleger um terceiro árbitro que irá atuar em conjunto no procedimento, né? Isto está expressamente previsto no artigo 13, parágrafo 2º da Lei da Arbitragem. Então, poderá ser um único árbitro, né, que seria a uno, ou aonde então este colegiado vai formar o que nós chamamos de painel arbitral, ok? Também eu trago uma observação aqui para vocês que pode ocorrer que nas convenções de arbitragem já faça uma remessa, ou seja, já contenha uma remissão a eventuais regulamentos das instituições especializadas que trabalham com arbitragem, sobre o critério que aquela instituição possa estabelecer, né, para a formação, então, do painel arbitral, ok? Mas, de qualquer sorte, as partes, sempre privilegiando, né, a vontade das partes, elas poderão, de comum acordo, obviamente, né, recusar eventual aplicação de dispositivo que venha constar na instituição, dentro do regulamento da instituição, para a escolha de um único árbitro. Então, as partes poderão convencionar, ok? Vamos conversar um pouquinho, então, a respeito da composição, né, do painel arbitral. Primeiramente, nós vamos ter a figura do presidente, né? Só vai haver o presidente, obviamente, né, quando as arbitragens serão conduzidas, né, por mais de um árbitro. Obviamente que sendo um, não há que se falar, né, em presidência, porque aquele irá atuar pessoalmente de forma direta, sem auxílio de qualquer outro, né, árbitro que possa fazer parte do procedimento. Mas quando se trata de arbitragem coletiva, né, onde haja o painel de árbitro, que se diz, vai haver, então, ele será eleito entre os coárbitros como sendo o presidente do painel. E ele possui
múltiplas funções, né? Possui uma função diferenciada, por quê? Porque ele vai coordenar todo o trabalho, né? Todo o procedimento, observando as regras estabelecidas, né? No procedimento de arbitragem ou em eventual cláusula contratual, que porventura, né, tem a cláusula compromissória, ele vai também desempenhar eventual empate, então, diante de uma decisão onde tenha se estabelecido um empate entre os dois árbitros que representam as partes, o presidente, então, é quem irá dar um voto de desempate, ok? Em razão desta função diferenciada de presidente, que acumula mais de uma função, pode haver, e aí na doutrina nós encontramos, né, de que poderá haver o ajuste entre as partes, né, para que a remuneração do presidente, do árbitro presidente, então, seja diferenciada dos demais coárbitros, ok? Os coárbitros são aqueles que são indicados, que são eleitos diretamente pelas partes. Então, cada uma das partes tem o direito, né, de indicar, de eleger qual o árbitro que gostaria, né, de que atuasse naquele procedimento. Até porque nós estamos diante, né, de um conflito que envolve interesses patrimoniais e que, portanto, né, as partes têm que ter confiança na pessoa que irá, né, acompanhá-los durante o procedimento e, ao final, proferir a sentença arbitral, ok? Então, já havia referido, né, a questão da composição do tribunal arbitral, que poderá ser composto de um árbitro ou, né, de um colegiado, que é o painel de árbitros, ok? Muito bem. Árbitro suplente. Não é obrigatória, né, a presença do árbitro suplente. Mais uma vez, as partes poderão escolher, né, o árbitro suplente, e este só poderá atuar diante da vacância, né, da hipótese de haver uma vacância na função de um dos árbitros que foram eleitos pelas partes, ou diante de eventual impossibilidade que um dos árbitros possa apresentar em razão de uma relação próxima que possa ter, né, e que venha colocar em risco a imparcialidade e a independência do árbitro. Então, poderá haver, então, a nomeação, né, do árbitro suplente. E aqui, pessoal, é importante que se diga que não é comum haver a nomeação, a indicação de um árbitro suplente, porque o árbitro suplente, ele fica numa situação bastante incômoda, porque ao mesmo tempo em que ele não está atuando diretamente como árbitro, né, eleito pelas partes, como titular, ele está na suplência. Consequentemente, ele não está recebendo, né, não vai haver nenhuma remuneração, porque a remuneração será paga mediante a atuação. E ao mesmo tempo, pelo fato dele ser o árbitro suplente, ele não poderá atuar, né, como advogado de uma das partes, né, durante aquele período em que estiver em tramitação o procedimento da arbitragem. Então, mesmo ele não estando atuando, além dele não ter a remuneração enquanto árbitro, ele também ficará impedido de exercer, né, a advocacia, que poderá então patrocinar interesses, né, de uma das partes. Então, é por isso que atualmente não é comum se ver a indicação do árbitro suplente, ok? Secretário, a figura do secretário é importante, dependendo do conflito, da complexidade, né, do conflito, por vezes se faz necessário. O secretário ele é designado pelo árbitro ou pelo presidente, se não houver consenso, né? É o presidente, então, que vai eleger, né, quem será este secretário, inclusive podendo ser um dos árbitros, porque vejam como não há um limite, né, de árbitros, nós podemos ter um procedimento arbitral, um juízo arbitral,
um painel arbitral com 7 árbitros, né? Ou com 9 árbitros, 5 árbitros, né? Sempre em número ímpar, dentre estes que fazem parte, né, do tribunal arbitral, poderá um deles ser indicado como secretário. E qual é a função desse secretário dentro do procedimento arbitral? Ele vai assessorar, ele vai trabalhar, né, colaborando com os árbitros, né, com o procedimento. Muitas vezes ele vai enviar comunicação às partes em face de eventuais necessidades, ele poderá também acompanhar os prazos, né, que ficarem estabelecidos. No entanto, ele não poderá opinar a respeito da decisão, ainda que a discussão verse, né, sobre um direito patrimonial e que ele seja um árbitro e que naquele momento está atuando na condição de secretário, ele não poderá opinar a respeito das discussões que estão sendo travadas naquele procedimento e tampouco poderá, muito menos ainda, né, poderá participar, né, da decisão que vai por fim àquele litígio, ok? Muito bem. Prosseguindo, então, vamos conversar um pouquinho a respeito da remuneração dos árbitros, né? Em regra, deve ser observado o que está estabelecido na convenção de arbitragem. Caso não haja nenhum critério estabelecido na convenção, pode ser também de acordo com o regulamento de uma daquelas instituições especializadas que fora escolhida pelas partes. No entanto, algumas das instituições, diante desta necessidade de se valorar o trabalho do árbitro, se utilizam como referência o valor da disputa que está sendo, né, apresentada ali, que está em discussão. Ou seja, nós estamos diante de uma situação que envolve direitos patrimoniais e, dependendo do valor, poderá ser atribuído um percentual a fim de que possa ser, né, remunerado o árbitro ou os árbitros que estão conduzindo aquele procedimento. Ou ainda, algumas instituições estabelecem o critério a partir das horas técnicas, certo? Porque aí, dependendo da categoria profissional, vai haver, então, um valor correspondente àquela atividade profissional. Por exemplo, um advogado, nós temos na tabela da OAB, né, o valor que representa a hora técnica trabalhada. Então, poderá ser um dos critérios para ser utilizado para fins de obter a remuneração dos árbitros, ok? Vejam que quando se trata de uma arbitragem ad hoc, aquela nomeada, né, as partes diretamente é que vão negociar, é que vão tratar com os árbitros ou com o árbitro o valor do trabalho, o valor da sua atuação. E vejam que é um tanto constrangedor, né? Porque às vezes estão diante de um conflito, de um litígio bastante acirrado e ainda tem que chegar a um acordo no valor que vai ser pago para o árbitro que está ali tentando, né, resolver aquela discussão, ok? Quais são os deveres dos árbitros? Está expresso na Lei da Arbitragem, artigo 13, parágrafo 6º, né? Nós vamos verificar que se encontra expressamente previsto, né, a imparcialidade, a independência, a competência, diligência e discrição. E ainda devem os árbitros observar o dever de cooperação e de revelação. Primeiramente, a questão da imparcialidade e independência. Aqui, quando se trata do procedimento arbitral, do juízo arbitral, é ainda mais ampla esta imparcialidade, o dever de imparcialidade, e muitas vezes até mais difícil de que a imparcialidade se faça presente, porque como as partes é que elegem o árbitro, poderá
diante da proximidade, do vínculo que porventura possam ter com aquele árbitro, com aquela pessoa que foi indicada, que foi eleita para ser o árbitro, é mais fácil de que haja um conflito entre a parte e o árbitro. E mesmo assim, mesmo sendo uma pessoa familiar, familiar no sentido de relações, né? Não vínculo de consanguinidade, uma pessoa próxima, melhor dizendo, né? Mesmo assim, ela deverá se manter imparcial e a sua atuação deve ser independente, ok? No que diz respeito à competência, diligência e discrição, está vinculada, né, com a capacidade, com o conhecimento, né, com o dever de diligência que deverão ter os árbitros para seguir rigorosamente, né, conforme dispõe o procedimento, e ainda conhecer o direito que está sendo discutido naquele litígio, né? Então, um exemplo de um contrato bancário, né, onde está havendo um litígio entre a instituição bancária e um cliente ou possíveis clientes, né, uma carta de clientes, aí nós estaremos, né, diante de uma atuação em que o árbitro deverá conhecer, né, o direito que deve ser aplicado, né, o direito que estabelece ali aquela relação contratual. A cooperação, então, obviamente, né, os árbitros deverão cooperar-se mutuamente, né, eles estão ali com a única finalidade, que é a composição do litígio, em que pese, né, estarão representando as partes, mas eles têm o dever de lutar pelos interesses dos seus constituintes, né, das pessoas que os elegeram, né, que os indicaram, mas de qualquer sorte eles deverão então trabalhar em cooperação, né, um trabalho conjunto em que um vai auxiliar o outro. E o dever de revelação, ele é um dever que estabelece que o árbitro deverá, desde logo, desnudar, revelar, fazer com que as partes tomem conhecimento a respeito de qualquer situação que possa colocar em risco eventual imparcialidade, né? Então, desde logo, ele tem o dever de revelação. Isso está expresso no artigo 14, parágrafo 1º da Lei da Arbitragem. E esse dever de revelação deve estar presente em todo o procedimento, não tão somente no início, logo após, né, a aceitação do encargo que lhe é confiado enquanto árbitro, mas durante o procedimento, porque poderão surgir, né, situações no decorrer do procedimento que venham colocar a pessoa numa condição que possa, por vezes, comprometer, né, a sua imparcialidade, a sua independência, e isso deve ser revelado a qualquer tempo, ok? Impedimento e suspeição. Vejam que, em que pese, né, o dever de revelação possa ocorrer durante todo o procedimento, nada impede que as partes, né, possam também impugnar eventual situação que possa representar a quebra da confiança que deve permear toda a atividade dos árbitros durante o procedimento de arbitragem. Então, as pessoas que tenham algumas das relações que se caracterizam naqueles casos de impedimento ou suspeição dos juízes, conforme está expressamente lá no Código de Processo Civil, nos artigos 114 e 144, desculpa, e 145, ali tem um errinho de digitação, elas deverão, então, suscitar, né, este impedimento ou essa suspeição, porque aplica-se aos árbitros as mesmas regras, né, de suspeição e impedimento naquilo que couber, obviamente, né,
tem situações em que são exclusivamente do juízo estatal e que não poderão, então, ser praticadas e ser observadas pelos árbitros. Vejam que lá dos impedimentos, né, no que diz respeito aos juízes, é a atividade profissional, que somente poderá um magistrado atuar como um docente, como um professor, né? Somente o magistério é compatível com a atividade jurisdicional, diferentemente dos árbitros que poderão exercer outras atividades, né? Então, por isso que nós temos que salientar que aplicar-se-á aos árbitros as mesmas regras de impedimento ou suspeição naquilo que for cabível, ok? Também pode ocorrer que aquelas instituições, né, estabeleçam alguns critérios para vincular os árbitros como impedidos, como suspeitos, e também os próprios códigos de éticas, né, que poderão ser invocados no sentido de evitar que haja o comprometimento, né, e a quebra de confiança do árbitro em relação às partes que estão discutindo, né, naquele procedimento. O exemplo que eu trago aqui para vocês é o árbitro que, porventura, atuou como mediador. Vejam que poderá ter havido um procedimento de mediação prévia, que não sendo possível, né, que haja aquele acordo entre os mediandos, poderá, então, aquela discussão, aquela demanda, aquele conflito, ser encaminhada para o juízo arbitral. E aí, então, uma das hipóteses de impedimento do árbitro seria, né, uma questão de ética, como ele atuou na condição de mediador anteriormente, não deverá, então, atuar agora como árbitro no procedimento arbitral, ok? Vejam que ainda destacando e renovando o princípio de autonomia das partes, as partes poderão acordar que, diante de eventual situação que poderia caracterizar algum tipo de impedimento do árbitro, mas se as partes de comum acordo aceitarem que essa pessoa venha atuar como árbitro, estando expressamente convencionado entre as partes, poderá haver, então, a atuação daquele árbitro, ainda que ele tenha, né, um vínculo bem próximo, como o exemplo citado, um amigo em comum entre as partes, ok? A respeito da impugnação e substituição dos árbitros, né? Então, vejam que, conforme referido, o árbitro deverá, pelo dever de revelação, ele deverá, desde logo, sinalizar às partes que, diante, né, da sua condição, ele estará impedido para atuar naquele procedimento. Mas, se houver eventualmente uma omissão do árbitro, as partes poderão apresentar uma exceção de suspeição, né? Da mesma forma como lá no procedimento judicial, a exceção deverá ser oposta, né, no momento oportuno. E aqui não é diferente, né? Em que momento deverá ser apresentada a exceção de suspeição? No primeiro momento em que uma das partes deverá se manifestar. Se for acolhida aquela exceção de suspeição, o árbitro poderá ser substituído, ok? Conforme está previsto no artigo 16 da Lei da Arbitragem. E qual é o objetivo dessa substituição do árbitro diante de eventual impedimento em sendo acolhida a exceção de suspeição oposta por uma das partes? É tão somente assegurar a transparência e imparcialidade do procedimento e ainda preservar a confiança das partes a respeito, né, da independência do árbitro. Ou seja, as partes devem ter confiança de que aquele árbitro estará atuando de forma independente e imparcial.
Em caso de não haver o consenso entre as partes a respeito de eventual impedimento em que não tenha sido revelado pelo árbitro desde logo, poderá haver, então, a decisão, a definição a respeito de eventual impedimento, se é impedido ou não, no juízo estatal, ou seja, deverá ser promovida uma ação judicial para que o juiz de direito venha, então, definir a respeito de eventual impedimento ou suspeição do árbitro. Ok, pessoal? Substituição. Devem ser observadas as regras da instituição, né? A instituição arbitral, aquela que foi escolhida, né? Se houver, obviamente, se foi escolhida, ou salvo se as partes pactuaram de forma diferente. Então, vejam que lá na cláusula compromissória, aonde restarão registradas todas as regras do procedimento, desde logo as partes podem se manifestar pela não aceitação da substituição, ok? Então, também existe a situação de que, não havendo um regramento específico na convenção de arbitragem e tampouco o consenso acerca da nomeação do substituto, a parte interessada poderá promover ação judicial. Então, mais uma vez aqui, a possibilidade de, ainda que no juízo arbitral, se buscar uma solução no Poder Judiciário, diante, né, desta a dificuldade, né, de haver ou não a substituição do árbitro. E essa ação, ela não será cabível se lá no início, né, quando as partes ajustaram, escolhendo o procedimento arbitral, se houver de forma expressa, né, na convenção, pela não aceitação do árbitro substituto. Já havia comentado isso anteriormente, ok? Se então não havendo a possibilidade de substituição, as partes não concordando, não havendo essa possibilidade de substituição e não sendo acolhida a ação judicial, porque lá na convenção de arbitragem as partes pactuaram pela não substituição, extinguir-se-á o procedimento, né? Então, estará extinto o compromisso arbitral, ok? Formalizado o ingresso do árbitro substituto, ou seja, havendo a substituição do árbitro, este árbitro que está assumindo o procedimento, ele poderá renovar quaisquer atos, mesmo que ele tenha participado, né, como coárbitro, mas no momento em que ele assume, né, a titularidade de atuação, ele como sendo até porventura o secretário, ele poderá renovar quaisquer atos se entender necessário, até por uma questão de segurança, porque ele, né, que vai juntamente com o coárbitro, ou ele individualmente, se for um único árbitro, decidir, né, compondo aquele litígio, ok? Também aos árbitros se aplica aquela mesma norma estabelecida para os mediadores no que diz respeito à responsabilidade penal. Os árbitros também são equiparados para fins penais, para aplicação da lei penal, né, equiparados aos funcionários públicos, né, aonde poderão, inclusive, responder um processo penal por prevaricação, por exemplo, né? E também aqui os árbitros poderão responder civilmente, né? Quando houver o que nós chamamos de error improcedendo, ou seja, erro no procedimento. Então, a responsabilidade civil do árbitro decorre de eventual prática que possa causar danos às partes em razão
da sua atuação, da sua má atuação, ok? Por fim, árbitro como juiz de fato e de direito. Está expressamente previsto dessa forma lá no artigo 18 da Lei da Arbitragem, que vai ao encontro, né? E daí porque nos reportamos à aula anterior, aonde falávamos a respeito da natureza jurídica da arbitragem, do juízo arbitral, né? Alguns doutrinadores entendem que o árbitro é um juiz privado, né? Ele não tem a jurisdição propriamente dita, né? E aí vem aquela discussão que eu disse para vocês da natureza jurídica, né? A respeito daquela corrente privatista ou contratualista que diz que os árbitros, né, não exercem a jurisdição porque eles não possuem a coercion e tampouco a executio, né? Na verdade, ainda que os árbitros tenham o poder de decidir, de dizer o direito, né? Eles exercem de alguma forma a jurisdição, porque eles aplicam o direito após o procedimento, né, arbitral, eles não têm o poder de império, que nada mais é do que o poder de fazer executar aquela decisão que por ele foi proferida, porque lhes falta justamente, né, esta imperatividade, que é uma das características, né, dos magistrados, dos juízes, né, que atuam no poder judiciário, ok? Então, pessoal, eram essas as informações que eu tinha para vocês a respeito dos árbitros.